Mas se você não tiver uma inteligência emocional para realmente lidar com as pessoas, entenderem as pessoas, né, você não consegue avançar. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, host, jornalista apresentadora desse podcast que eu amo. Já falei várias vezes e retorno aqui porque esse podcast, que é o Chave Mestra Podcast, é especial só com escritores da nossa editora. E para mim é um aprendizado, é uma aprendizagem diária. Toda vez que eu vou entrevistar a cada um desses escritores, para mim, eu vou aprendendo muita coisa. Eu vou entendendo o significado de muitos propósitos. E é bom que você conheça também as histórias para você entender que você também pode ser um escritor. Porque são pessoas comuns, como eu, como você, só que têm histórias impactantes de vida e que impactam, sim, outras vidas. É sobre isso. Não é sobre graduação, sobre currículo ou o que a gente pode dizer diploma na parede. Não é sobre isso, não. Porque isso a gente pode conquistar. E é ótimo isso, né? Para a nossa vida, para o nosso reconhecimento. Mas é muito mais profundo. É sobre a gente ser e viver na vida de outros. Então imagina só o impacto que isso não causa. E deixa eu parar aqui de ficar, não é mesmo, José? Tudo bom com você? Como é que você está? José que está aqui nos nossos bastidores, fazendo tudo acontecer também. Deixa eu parar aqui de ficar fazendo reflexões e vou chegar logo para a nossa escritora, que é a nossa convidada de hoje, do livro Inteligência Emocional, 30 Vozes, um Propósito. Esse livro que ficou lindo, a capa, o conteúdo e com escritores com muito conteúdo riquíssimo. Hoje eu trago aqui nesta mesa de podcast para bater um papo comigo e não uma entrevista, porque eu falo que é um papo gostoso e descontraído, a nossa escritora, que é do capítulo 9. Liderar a si mesmo, a si mesma, desafios em oportunidades. E como tem sido a sua vida? Você tem sido líder de si mesmo? A gente vai falar sobre isso com a Erusca Cortez. Tudo bom, Erusca? Tudo bom, prazer Prazer é imenso meu. estar aqui, um privilégio. Que ótimo. Privilégio nosso aqui, é uma honra receber os escritores. E muitos vêm de tão longe. Você vem de onde, Erusca? Eu venho de pertinho, Olha Sorocaba. só, é muito pertinho, né, gente? Quem tá em São É, Paulo aqui sabe que não é tão pertinho, mas que bom ter você é, aqui com a gente. Muito bom, viu? Vamos falar desse capítulo? Vamos contar tudo? vamos lá, Então vamos vamos. lá, vamos comentar. Como que foi pra você, primeiro de tudo lá atrás, quando você recebeu o convite da gente aqui da editora Chave Mestra? Foi pra você algo novo ou você já esperava? Você tinha um sonho de escrever um livro? Olha, eu tinha um sonho de infância, né? É. Eu gostava muito de frequentar as bibliotecas, a gente fazia aqueles livretos, né? Mas, assim, eu nunca imaginava, assim, que ia acontecer. E aí, quando eu recebi, né, o convite, eu fiquei lisonjeada e eu fiquei pensando, puxa, é uma oportunidade de eu estar levando o meu conhecimento, levando as minhas experiências aí, né, para todos Sim. que tiverem interesse em conhecer um pouco do meu trabalho. Ótimo. E eu acredito que quando a gente leva o trabalho para mais pessoas, tanto de vida pessoal, né, quanto o nosso trabalho mesmo no dia a dia ali, a gente alcança muitas almas, vidas, né? Com Porque é certeza. sobre isso, né? E você é dessa área já. A gente fala de vidas aqui, é justamente, né? Você tem um trabalho que você começou, você é enfermeira Eu também. sou enfermeira. E, na verdade, a enfermagem é a minha profissão, né? Eu saí do ensino médio e logo fui fazer um curso técnico na área de enfermagem e me graduei em 2004, Uhum. né, na PUC, lá em Sorocaba mesmo, e entrei numa área muito específica, que é a área da nefrologia, né, Sim. que é a área, né, da hemodiálise em si, né, e é o trabalho que eu atuo há mais de 20 anos. Ótimo. Me conta um pouquinho do trabalho antes da gente ir lá para o livro. O que te despertou
ir para essa área, você sempre gostou? Porque não é um trabalho delicado também, né? Sim, E precisa de inteligência emocional também, né? muito, muito, porque a gente lida com pacientes crônicos, com grandes equipes. É um trabalho que também o próprio gestor, o próprio responsável, supervisor na área, ele precisa ter um bom manejo com as equipes, porque é um trabalho delicado. São pacientes que precisam de um tratamento e, na verdade, de uma substituição para sobreviver. Exatamente. Não é algo que eles estão ali, que eles optam, né? Não, Se eles não não. tiverem, Eles têm uma eles falência correm o renal e risco. eles precisam fazer hemodiálise. Ótimo. E aí você me perguntou, né, o que me levou? Na verdade, assim, os colegas da área dizem que a nefrologia, nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos para a nefrologia. E, na verdade, eu passei num concurso público do Estado, eu precisava conciliar com a faculdade, e o único setor que tinha disponível era a hemodiálise. E aí eu nunca mais saí. Olha só. Aí eu atuei na área técnica, depois trabalhei já como graduada na área, né, dando supervisão para as equipes, dei treinamento, Ótimo. né? E hoje, vai fazer 3 anos em julho, eu faço uma gestão de equipes de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que são aproximadamente aí mais de 300 colaboradores. E quando você fala sobre treinar, não foi essa palavra do treinamento, mas do liderar, de todo esse trabalho que você faz, qual que é a relação que você faz do liderar com a inteligência emocional, né? Para trazer, daqui a pouco a gente vai entrar no livro aqui para ela falar do capítulo. Tem muita relação, né? Do liderar com a inteligência emocional também, né? Totalmente. A gente lida com perfis, né? Hoje você tem as gerações também, né? E você tem que ter um manejo com essas equipes, né? Para realmente a meta, o objetivo ser alcançado, né? Dentro de uma unidade de diálise, desde a entrada do paciente até a saída, normalmente esses pacientes fazem diálise 3 vezes por semana. Tem todo um critério, né? Tem todo um trabalho envolvido e que, se não tiver uma inteligência emocional para lidar com esse colaborador, para que esse colaborador consiga realmente realizar um trabalho seguro para esse paciente, a gente não consegue atuar. Precisa ter muita inteligência emocional. E você acredita o que seja essa inteligência emocional que tanto se fala? Para você, como que é isso de gerenciar as emoções, porque às vezes as pessoas acreditam que é não ter, né, controlar a emoção, e não é isso, né? Porque as emoções elas vêm, né? Principalmente no caso de vocês que estão na área da saúde. Imagina, você está ali com um paciente em um estado ali grave, uma dificuldade em que aquilo também faz parte da vida de vocês, vocês Sim. também têm vida lá fora, então imagina administrar tudo isso, né? O que seria essa inteligência emocional para quem está na área da saúde? É realmente assim, num momento mais crítico, você conseguir realmente se conter, mas é acolher. Ótimo. É acolher. Você acolher o colaborador, você se acolher, né? Tem um momento que você fala, não, olha, colega, você assume aqui, eu vou ali, eu vou chorar, eu vou beber uma água, Ótimo. eu vou tomar um chá, né? Eu vou sair aqui de cena para eu conseguir me controlar, ou numa situação crítica de um colaborador, por exemplo, que cometeu algum erro que pode Exato. acontecer, você conseguir sentar, você conseguir conversar com esse colaborador, entender o porquê, não já chegar de forma agressiva, né, mas realmente entender, né, o lado dele, conversar, ter os pares ali junto com você. Ótimo. E o que você conta, Erusca,
conta pra gente só um pouquinho, é o que eu falo que são só spoilers. Sim, A gente sim, não com pode contar certeza. tudo do livro, viu, gente? Vocês que É estão isso aí querendo mesmo, saber, vão lá adquirir o seu exemplar. com E aí certeza. a gente já vou até aproveitar, né, José? A gente já coloca aqui abaixo o nosso contato não, o nosso Insta e principalmente o Insta da nossa escritora, para a gente deixar para você ir lá adquirir seu livro, seu exemplar. Pode ir aqui, deixa eu ver aqui qual que é. Você coloca aí que eu vejo aqui, José. Ó, Erusca Cortez. E você vai ver que é com K, Erusca com K e Cortez com Z, tá Isso. aparecendo aí para você. No Instagram dela, você tem contato com a equipe dela, com ela, para poder entender melhor como você pode adquirir seu exemplar. Mas você conta aqui sobre liderar a si mesmo. E aí, além de você estar nesta área, o que te levou a escolher esse capítulo? Quando a editora te ligou, quando fez contato com você? No que você se inspirou, além de toda a tua história, né? O que você Eu me trouxe? inspirei realmente no desafio de gerir, né? E aí eu falo para você, não é só você gerir uma grande equipe, mas você gerir a sua família, você gerir um pequeno grupo, né? Ótimo. O tempo todo a gente está liderando, né? O tempo todo a gente está liderando, mas a gente precisa estar bem, Sim. a gente precisa se cuidar. E aí eu vi que com o passar do tempo, eu precisava fazer algumas mudanças, sabe? Algumas estratégias para que eu tivesse bem também para poder gerir a equipe, gerir os Sim. conflitos, que são muito sempre, né? Poder estar bem para cuidar. Ótimo. É essa a frase, é poder estar bem para poder cuidar. Porque para você Isso. cuidar, a gente vê muito, Irusca, as pessoas jogando para o outro a responsabilidade das questões e não cuidando também de si. E é onde vem uma hora que você quer ser tão guerreiro e cuidar de todo mundo e você adoece. Com certeza. E nem sempre tem alguém para cuidar de você, porque tá todo mundo cuidando de todo mundo. Sim. E como é importante a gente trazer aqui esse tema e esse livro e cada capítulo, né? Porque eles é engraçado como é engraçado não, né? Porque foi proposital, mas se amarram um no outro, né? Eles dão um gancho um capítulo para o outro, trazendo essa necessidade da inteligência emocional. Sim. Como é necessário, principalmente nessa área. E você fala muito de mente, corpo e profissional. Ela fala muito aqui que aos poucos ela estava lendo aqui, ela fala, aos poucos observei a importância de começar a retirar alguns alimentos do meu cardápio, a mudar meus hábitos, a ter uma rotina alimentar saudável. Por exemplo, ao fazer a escolha certa em uma mesa de café da manhã de um hotel, ou diante de uma mesa em uma festa ou um encontro entre amigos. Há 2 anos já não uso açúcar no café. Calma, que é só um trechinho. E em 2024 reduzi muito carboidratos simples, retirando de vez o refrigerante e consumo de leite do meu cardápio. Aí as pessoas falam: ah, mas isso é tão simples, isso não vai mudar nada. Você quem pensa. Eu já estou fazendo uma leitura mais aprofundada até disso, né, Irusca? E a gente percebe o quanto que os padrões são seguidos, as pessoas não param com os padrões. Ah, mas leite todo mundo tomou. Ah, mas açúcar todo mundo tomou. E agora a gente começou a ver os resultados nos hospitais. Sim, sim. Né? E a gente lida com doença crônica, né? E aí a gente vê assim que o maior índice de insuficiência renal são os diabéticos e hipertensos. E aí é o Olha só. quê? É o quê? Os ultraprocessados, né? Então, refrigerante, os doces. Então, assim, como eu, que trabalho numa área Ótimo. crítica, né? E aí, se você me permite, na época que eu comecei a trabalhar, a gente tinha 50 mil pacientes em hemodiálise. Hoje, no Brasil, eu estou quase chegando a 180 mil Meu Deus. pacientes que realizam hemodiálise, fora os pacientes renais que em algum momento, né, nível 1, nível 2, nível 3 de insuficiência renal. Então, assim, eu precisava, né, liderar a mim mesmo. Eu precisava fazer a diferença, né? E aí eu fui mudando. Foi vendo que não estava congruente aquilo, né? Que você, não, mas peraí, eu tô aqui. Isso. Vendo situações críticas de jovens,
Hoje você não tem mais só idosos. Você tem jovens de 25, 30, Sim. numa máquina de hemodiálise. Nossa. É a gente pensar em que não esperar chegar lá, né? Não Isso. esperar chegar lá para que você tenha essa mudança de mente, de mindset, seja como você queira falar, transformar-vos pela renovação da vossa mente, cada um com a sua crença, mas entender que é preciso, do que não era feito antes, a gente começar o mais rápido Isso. possível E mudar, não né? é muita coisa, são pequenos hábitos que a gente vai mudando. Então, com essa mudança, eu já venho influenciando, né? Os pares, eu já venho influenciando os amigos, né? Aí eu acabei fazendo uma pós-graduação em medicina funcional integrativa, né? Para eu me aprofundar mais nessa área, para eu poder também prevenir. Então, assim, tem sido esse último ano, eu falo assim que esse último ano tem sido 1 ano e 10, porque as mudanças, né, têm feito muita diferença. Sim, com certeza. A gente se conscientizar e começar a fazer a mudança começando em mim, né? Que é o que a gente fala, começando em Isso, mim. Por isso, isso que a gente está falando aqui de liderar a si mesmo. isso. Liderar a si mesmo para que você também, é o que ela fala aqui, que você lidere a si mesmo, tornando desafios em oportunidades. Porque se você vê só o desafio como, eu não tenho o que aprender, não, você tem a oportunidade de fazer Sim, diferente a cada dia. Né? sempre, Ótimo. sempre. Agora me conta um pouquinho também, depois que você começou a escrever, depois que você já estava no seu capítulo já em mente, não, já vou, né? A editora já te ligou. Você pensou que em qual momento assim impactaria as pessoas a sua história? Você pensou em algo que você fez ou todo o seu contexto? Em que as pessoas podem esperar aí uma transformação ao ler o teu capítulo, Erusca, que tem muito conteúdo aqui? É uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade, olhar, né, para esse capítulo, né, para esse livro, né, No mas geral, né? especificamente esse capítulo, e se colocar que eu não preciso de métodos tão específicos, eu não preciso de muitas coisas para que realmente eu faça uma mudança e que reflita no meu trabalho, reflita na minha liderança, reflita na minha gestão e reflita até na minha inteligência emocional. Sim. É Né? você ter aqui, eu tenho tudo, viu, gente? Eu fico anotando aqui porque eu vou fazer várias perguntas depois. É você ter essa aptidão, essa não é nem aptidão e capacitação, mas é você ter essa consciência de que não, agora eu preciso. Então, vai impactar, mas se eu colocar em prática. Não Sim, adianta eu ler como um sim, conteúdo, é um conteúdo para mim aqui, vou fazer uma lei para conhecimento, né? Vou ter só um conhecimento aqui, olha que legal. Olha, muito bom, inteligência emocional, maravilhoso e tal. Não, se não colocar para você, né, Erusca? Se você não sim. entender que é para você, que você precisa começar, aí não tem como, né? A gente vê, né, que hoje tem muita informação, né? Mas assim, esse livro vem de encontro a informações de forma prática, Ótimo. né? De vivências do dia a dia, né? De métodos que as pessoas têm aplicado e que têm feito diferença. Então, assim, gente, é só começar, é Sim. só agir que você vai fazer a diferença. Ótimo. E ela coloca aqui uma frase, eu sempre falo das aspas que a gente extrai sempre do contexto ali do livro, e ela sempre, os escritores sempre trazem aqui, e ela trouxe para nós. Liderar e extrair o melhor das pessoas me inspira, mas se você não se cuidar, não conseguirá cuidar bem do outro. Então, é todo um resumo do que a gente está trazendo Sim, aqui. Eu não tenho como liderar e extrair o melhor das pessoas, né?
Porque se eu não tenho esse cuidado, não tem como eu tirar do outro. Um cuidado é o que eu entrevistei recentemente também do livro, e a gente está aqui na semana. Inclusive, a gente está no dia do lançamento, tá, gente? Esse livro aqui tá cheirinho de novo. Então, tenho entrevistado eles aqui, todos os escritores do livro, e muitos estão dizendo a inteligência emocional é você não controlar suas emoções, mas você lidar com elas e entender que não são só as emoções que a gente acha que são positivas. Muito pelo contrário, porque vão vir as decepções, as Sim. tristezas, porque passar por um processo no qual você está ali com muitos pacientes, para eles não deve ser, né, Não, um não é momento de simples. alegria. Claro que é de alegria, porque nós, né, vamos trazer assim, é um momento que estou vivo, estou aqui lutando, mas tirando um pouco do romantismo, né, da coisa, é um momento O difícil. dia a dia é desafiante. É desafiante. Então, preciso sim lidar com as minhas emoções também, que não são tão boas para a grande maioria. Então, uma tristeza, muitas vezes um luto. Então, tá tudo ligado, né? Esse tema tá tudo ligado com a tua área. Sim, sim. E na verdade eu quero influenciar não só os meus colegas de área, né, enfermeiros, mas todos os profissionais da área da saúde e todos os líderes mesmo, né? Sim. Todos os líderes, porque a gente, para liderar, a gente precisa dessa inteligência emocional e precisa se liderar. Ótimo. E como que você tem alguma, assim, eu não falo dica, porque eu acho que dica é muito pequeno, né? Pra gente trazer aqui pra uma vida, pra uma pessoa que tá enfrentando isso. Mas, de repente, uma reflexão sua, que o que você acha que é bom pra quem quer se liderar? Pra quem quer começar a perceber que, né, puxa, eu tô saindo um pouco do prumo, eu tô saindo um pouco e eu preciso tomar rédea aqui da minha vida, ser o protagonista, como a gente vê muitas pessoas falando. O que você indica pra essa pessoa? Olha, foi interessante, né? Hoje cedo eu estava me maquiando e a maquiadora falou: "Ah, eu preciso fazer alguma mudança de vida". Aí eu falei para ela: "Quantos anos você tem?" 22. Eu falei: "Então, né, faça isso, faça aquilo". Mas aí, pensando no que você me trouxe agora, né, é, realmente assim, a pessoa, para ser líder de si mesma, ela tem que ter um autoconhecimento, né? Quem sou eu, né? Que que ambiente que eu estou, Ótimo. né? Que comunidade que eu faço parte, né? Qual que é a minha história de vida? Acho que a primeira coisa é isso, né? E tomar consciência de dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. Então, tá, hoje eu consigo levantar um pouco mais cedo, né? Eu consigo me exercitar 20 minutos. Vamos fazer 20 minutos? Ótimo. Né? Ah, tá, hoje eu tô numa festa, por que que eu vou tomar né, uma coisa que não vai fazer bem para o meu organismo, né? Eu não vou tomar um refrigerante, eu vou tomar uma água. Vamos fazer essa mudança de hábito aos poucos, Ótimo. né? É uma liderança de si mesmo, né? Uhum. É, às vezes as pessoas elas ficam ali muito no celular, né? É uma coisa que a gente tem uma necessidade Sim. profissional, é claro, mas tem um momento que a gente fala, puxa, tenho um domingo, né? Porque a primeira coisa que eu vou pegar é o celular. Não, Ótimo. vamos tomar um sol, vamos abrir a janela, vamos sentir a natureza, né? Vamos buscar algumas mudanças de hábitos que vai fazer diferença, vai diferença para si mesmo, Ótimo. e que vai refletir, com certeza. Ótimo. E você tem, assim, práticas que você, de repente, não tinha, hábitos que você não tinha e que você começou a ver resultado quando você falou, não, eu tenho que fazer isso. Que você fala até naquela época que você começou a entender, não, peraí, tá incongruente aqui, eu tenho que entrar nesse projeto também, nessa rotina, nesse hábito novo. O que você destaca mais da tua vida, da tua A vivência? atividade física, Foi. a E atividade principalmente na física. sua área, né? Que é tudo tão corrido, vocês estão ali no hospital. Isso. Eu viajo quase todos os Meu dias, né? Deus. A média aí de 2 horas e meia aí no volante eu venho para São Paulo. Tenho várias unidades aqui na região, viajo para o Rio Grande do Sul a cada 2 meses. E assim, eu precisava Uhum. começar a atividade física diária, diária.
Então, assim, eu fui realmente... me mostraram, né, uma educadora física, né, que tinha um método de 20 minutos todo dia, né, e eu comecei a fazer. Então, assim, em dezembro do ano passado, fez um ano que eu não parei, todos os dias eu faço atividade física. Olha só. Todos os 20 minutos. E isso tem feito muita diferença na minha rotina. Então, assim, atividade física diária é fundamental. E que desculpa que eu te cortei, mas Sem problema. eu acredito que você tem propriedade ainda mais do que eu, que não faço atividade todo dia, que não é só para o físico. Muito pelo contrário, a gente está falando justamente Não. disso. Saúde emocional, Emocional. saúde mental. Hoje a gente tem estudos, tá? Eu que estou na medicina funcional integrativa também, a gente já tem estudos que a atividade física, ela faz prevenção de muitas doenças e doenças mentais, depressão, Sim. síndromes, a questão do Alzheimer, né? Então, a atividade física diária faz toda a diferença. E você viu isso no teu dia a dia. Você falou Vi. de quanto tempo pra cá que você está fazendo todos os dias? Fez um ano em Olha dezembro. só. E Fez um ano. começa daquele jeito, né? E Começa não começa querendo daquele muitas jeito. vezes e depois você vai embora e não quer mais parar, porque faz Não, o muito bem, né? organismo já pede. E aí, quando eu estou no hotel, eu faço no quarto do hotel. Se tem academia, eu faço na academia. E assim, eu mantenho essa rotina diária. Eu gosto muito de fazer pela manhã, que eu acho que dá mais um gás. Mas não dá tempo, eu preciso sair de madrugada. Eu pego o finalzinho da tarde, eu pego à noite e faço. E tudo tá dentro do que você falou também, né, Iruska? O autoconhecimento, né? Sim. Tem coisas que vão ser necessárias que a gente não vai ter vontade inicialmente. E depois o próprio corpo vai nos carregar. Não, e aí, não vai Sim, hoje, né? sim. E isso é uma coisa assim, uma coisa vai levando a outra. A própria atividade física vai fazendo com que você busque alimentos melhores, busque a suplementação, né? Você vai fazendo as mudanças de hábitos e uma coisa vai levando a outra. E você vê que gera resultado muito mais emocional também. Ótimo. Tem alguma coisa que a gente tá quase chegando no final do nosso podcast, mas ainda não encerrou, que eu tenho pergunta? Tem alguma coisa que de repente a gente tenha falado e eu não tenha te perguntado que é importante a gente dizer, Iruska, você nesse tempo também, nessa estrada, toda a vivência que você tem, nesses anos todos desses trabalhos, liderando também, tem algo que você queira trazer para a gente ou trazer para alguém que está vendo a gente importante para trazer aqui nesse podcast? De repente do livro, de repente da sua vida, vivência lá como líder. Seja sincera, não esconda nada. Eu vejo assim que a gente pode ter, assim, entender muito da área técnica. Você como jornalista, né? Ele aqui na parte da assessoria, né? De toda aí os Da times da gravação. gravação, Exatamente. né? É o médico, né? Operando, mas se você não tiver uma inteligência emocional para realmente lidar com as pessoas, entenderem as pessoas, né? Você não consegue avançar. Isso aí está muito claro. O mercado tem mostrado isso. É mesmo. Principalmente em 2025, né? Em que o mundo está... Sim, sim. E a pandemia nos mostrou isso, né? E hoje a gente está vivendo os anos pós-pandemia, né? Na qual se tem falado muito da questão da doença mental, né? Então, a questão da inteligência emocional vai refletir, né, em todos os aspectos da sua vida, começando na sua casa e refletindo no trabalho. É o começar, né? É o Vamos começar. começar para que a gente possa, dia a dia, né? A prática diária. É como ela colocou, para mim aqui não é uma tortura, né? Ela não falou com essa palavra, mas eu entendi, porque são 20 minutos, um pouquinho ali que ela faz, né, de exercício para o corpo e para a mente, toda a sua saúde. Então, é pouquinho diário, é você fazendo, é um hábito mesmo, É um né? hábito. Para que aquilo também não se torne algo maçante, pesado.
né? Sim, sim. E eu quero que você traga aí sua mensagem final, porque agora sim a gente está encerrando o nosso podcast. Traga uma mensagem final para quem estiver vendo você, para todo esse trabalho lindo que você tem feito. A nossa escritora que está hoje aqui, de todo o coração mesmo. Eu vejo, sabe, em cada um, porque aqui no livro a gente tem vocês na Sim, escrita e a sim. gente leva vocês por onde for, Brasil, mundo. E aqui no podcast a gente sente vocês. A gente conhece, é pelo olhar, é na fala e eu vejo muita sinceridade em cada um e principalmente em você, porque é trazer muito de você para que outras vidas sejam Sim, transformadas. é Tudo que isso você mesmo. passou. Então, deixe seu recado final aí antes da gente encerrar nosso podcast, Irusca. Então aí, você é líder de si mesmo? Você transforma desafios em oportunidades? É isso. Ah, eu pensei que ela ia por mais. É a frase final É a mesmo. Você frase final. transforma? Você Eu a... transforma desafios em oportunidades? Ótimo. Eu achei que ela ia falar, ah, mas aqui não tem dedo no... Como é que a gente fala? Não tem dedo apontando, não. Ela tá perguntando. E é pra mim e pra você. Será que a gente tem transformado tudo isso que a gente tem de conteúdo? Porque conteúdo é o que você falou, né? A técnica do jornalista, a técnica de quem está gravando, a técnica do médico, a técnica de tantas profissões líderes. Mas em que a gente tem transformado tudo isso? É isso. Ótimo. Eu quero te agradecer. Eu quero também não só te agradecer, mas te convidar para voltar. Quero te agradecer em nome do Rogério Vale e da Raquel Medeiros. Eles que são os fundadores da editora Chave Sim, Mestra. Eles que são, assim, têm uma história linda e também trazem histórias. Eles que falaram, não, a história não vai ficar só com a gente, não. Vamos levar aí para o mundo muitas histórias impactantes. E hoje, no momento da nossa gravação aqui, nós estamos chegando a 4.000 autores. Então, é uma história incrível que impacta muitos outros. E que muitos, com certeza, vão se identificar com você. Porque a gente cura e transforma a vida de pessoas que se identificam com a gente. sim. Que muitas vezes a gente acha que, ah, não, mas a minha história, o que vai impactar? E tá aqui. Histórias lindas, uma delas é da nossa escritora da Irusca, do livro Inteligência Emocional, 30 Vozes, um Propósito. Então, quer conhecer melhor? Já deixei todos os contatos dela aqui, vai lá, adquira o seu exemplar. E também eu sempre indico para que eles retornem nesse podcast agora anotando. Anote, estude, faça valer tudo aquilo que você ouviu, assistiu, porque a vida é isso, é oportunidade de mudança, mas quem faz é você. Ela já deixou o recado aqui final, né? Muito É isso. obrigada, viu? Ah, eu que agradeço. Estou muito feliz. Que bom. E volte mais vezes. Eu Com falo que é certeza. intimação. Eu só não intimo quando o escritor é advogado, porque daí eu tenho medo. Mas eu intimo aqui vocês porque é por um lado bom. Quando estiver por aqui, que já não é tão longe, já está mais próximo, Não, venha nos visitar. com certeza. E muito obrigada, viu? Muito obrigada Quero te mesmo. agradecer também, você que esteve com a gente até agora no nosso podcast. Volta lá, faz como eu te falei, anota tudo e manda esse conteúdo para todo mundo, porque muita gente precisa saber, viu? Liderar a si mesmo, ter uma vida transformada, impactar outras vidas. Eu quero te agradecer e te espero no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.